Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora e hoje tendo a grata satisfação de receber aqui o deputado estadual Henrique Lopes, ele que é do PT, assumiu com a licença do deputado Valdir Barranco. Muito bem-vindo, grato pela presença. Obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui na TV Assembleia, a TV da nossa casa, para dialogar com a sociedade mato-grossense a partir desse espaço importante que é o Legislativo sobre os principais programas e projetos que precisam acontecer para melhorar a vida da nossa população. É sempre um prazer poder ter essa oportunidade. Prazer é nosso, né? A TV Assembleia tem essa missão primordial de levar para a sociedade a transparência do Poder Legislativo. Todos os atos parlamentares, o que é feito aqui nessa casa e que toca a sua vida de várias maneiras diferentes. O deputado Henrique Lopes é do PT, como eu disse, é o primeiro suplente, teve 15.124 votos e assumiu no lugar do deputado Valdir Barranco, que se licenciou. É a segunda vez que o senhor assume e eu queria perguntar, da segunda vez é mais fácil? Olha, tem umas coisas que ficam mais tranquilas, né? Eu quero primeiro agradecer, né, a oportunidade aí deixada pelo aguerrido deputado Valdir Barranco. Como você sabe, eu já estive aqui na casa por 60 dias, né, em 2020. Nós apresentamos na época fizemos mais de 120 proposições aqui nessa casa. Então a gente já conhece mais ou menos, né, o caminho das pedras, né? Tem uma certa noção do regimento, como funciona, e também já sabemos aí como que é o embate, né, entre os pares, né, em função inclusive das posições políticas e ideológicas que cada um tem. Então eu venho com um pouco mais de tranquilidade, né, nessa minha segunda passagem por aqui, e é claro, né, com o objetivo de tentar desarquivar alguns projetos que nós apresentamos na legislatura anterior e apresentar, né, novas propostas para o bem aí do serviço público, do servidor público e da sociedade de um modo geral. Deputado, eu queria que o senhor se apresentasse assim, de forma sucinta, né? O senhor falou que esteve aqui na legislatura anterior, 2020, mas o senhor tem um histórico longo, né, de serviço prestado à sociedade mato-grossense, tem uma ligação muito forte com o sindicalismo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para aquelas pessoas que ainda não o conhecem, possam te conhecer melhor. Vamos lá, bem de forma sucinta, né? O deputado Henrique é um filho de mineiro. Gente boa. Mineiro, de Minas, nascido no estado do Paraná, que veio para o estado de Mato Grosso com 9 anos de idade, ser um assentado da reforma agrária lá no município de Carlinda, depois muda para Alta Floresta, foi professor leigo por um determinado período, habilita como professor do magistério, depois como biólogo, né? Na mesma faculdade. O Valdir Barranco ele foi calouro meu, tá? Lá na faculdade, na Unemate de Alta Floresta, e eu sigo a vida sindical, sendo presidente da subsede de Alta Floresta, depois diretor regional do Sintep, depois vim para a direção estadual, né? A direção executiva do nosso sindicato, e acabei chegando ao posto de presidente, né, do Sintep por 2 gestões. E estamos aí na luta junto aos demais servidores públicos do Estado, ao Fórum Sindical, à federação que agora foi construída, e lá no Sintep, é claro, fazendo o debate em defesa da educação pública e dos trabalhadores que escolheram a educação como profissão. Esse é o resumo, né, do deputado Henrique Lopes, né, aqui do Estado de Mato Grosso. Deputado, o senhor falou de resgatar, né, de desarquivar alguns projetos, né? O cidadão sabe disso, a gente já falou algumas vezes, quer dizer, os projetos de uma legislatura para outra que ainda não tenham sido votados em primeira votação ou não passaram pela Comissão de Constituição e Justiça são automaticamente arquivados. Mas alguns projetos, imagino que o senhor gostaria de vê-los tramitando novamente, né? Tem algum que o senhor, assim, tem um destaque especial que o senhor acha que é importante trazer de volta? Olha, quando eu estive aqui na Assembleia, eu fiz alguns projetos voltados a essa questão da relação federativa aqui entre o Estado com os municípios, mais especificamente sobre essa questão do atendimento da demanda educacional aqui no Estado de Mato Grosso. Esses projetos eles não tiveram aí o desfecho, em que pese a gente ter passado 60 dias aqui, ter conseguido
emplacar uma emenda na Constituição em função, por força do novo financiamento nacional da educação, que é o novo Fundeb. Mas a gente quer ver como é que está essa questão da oferta, né, da demanda educacional. É um dos projetos que a gente pretende discutir. Acabamos de desarquivar, né, a partir do deputado Valdir Barranco, né, o projeto que muda a nomenclatura dos funcionários da educação, né, que são o pessoal do cargo de apoio, que precisa ser chamado de técnicos, uma vez que já fizeram a habilitação voltado aí para essa questão. E a gente vai analisar a quantas andas os que estão tramitando, a exemplo do PEPIR, né, que é o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Então a gente quer se apropriar do destino que esse projeto está tomando aqui na Casa de Leis e apresentar, né, outros aí que possam discutir exatamente essa questão do papel do Estado frente aí a questão dos nossos municípios. Então, acho que prioritariamente seriam mais ou menos essas questões. E é claro, né, eu estou muito preocupado com o destino que tem tomado especificamente a educação pública aqui no Estado, num processo acentuado de fechamento de escolas, entendeu? Um processo muito acelerado de escolas cívicos militares aqui no Estado de Mato Grosso, e a gente entende que o caminho para a educação pública, ela passa por uma educação, né, de tempo integral, que ela seria, sim, a condição para a gente tirar o jovem da rua, para permitir que ele possa desempenhar, né, as suas habilidades em todas as suas dimensões humanas, que não é só português, matemática, o conteúdo propriamente dito, mas tem outras dimensões da vida humana, a cultura, a arte, momentos de lazer, que seriam possibilidades, né, que num estado tão rico como o nosso, né, que poderiam estar já acontecendo, já que a desculpa, né, apresentada pelo governo do fechamento de algumas unidades escolares inserida em um determinado contexto social, em alguns casos é exatamente a história da diminuição do contingente populacional. Ora, se a gente está tendo a diminuição do contingente populacional, é hora da gente sair da vergonhosa posição que nosso país se encontra, que é essa história do estudante ter que ir para a escola, ficar apenas 4 horas, porque ele precisa levantar da cadeira para o outro sentar. Então nós queremos, né, dentro desse curto espaço de tempo, chamar para esse debate, para que a gente possa ter um rumo diferente para a educação pública e para as políticas públicas. E aí, quando eu trato da questão da municipalidade, a outra preocupação que a gente tem é essa questão do município estar sendo pressionado a assumir um contingente de alunos que está para além da sua capacidade financeira, sem que com isso ele tenha o devido aporte financeiro para poder atender esse contingente enorme de alunos que está chegando lá na rede municipal, a custo do fechamento de escolas na rede estadual, da eliminação de posto de trabalho de muitos profissionais da educação, em especial dos nossos companheiros pedagogos e pedagogas que estão ficando sem seu espaço de trabalho, e por outro lado as redes municipais se superlotando e também deixando inclusive de atender a sua demanda prioritária, que é a educação infantil, e diga-se de passagem que também precisaria de ser de tempo integral, como condição inclusive para que as mães trabalhadoras possam ter toda a tranquilidade de que ao sair para trabalhar, saber que seu filho vai estar bem amparado, cuidado no espaço da escola, porque a escola parcial para a mãe trabalhadora não resolve o problema dela, porque ao deixar o filho na escola às 7 horas e ter que buscá-lo ao meio-dia, ela terá muita dificuldade, inclusive, na questão do emprego. Então eu entendo que na área específica da educação a gente tem, né, muitas questões a contribuir aqui a partir do Parlamento Estadual. Agora, deputado, tem 2 questões que eu posso extrair dessa fala que o senhor fez, que são importantes para a gente explorar um pouquinho mais, né? A primeira delas, eu vou começar pelo fim, né? Essa questão da qualidade do ensino, da educação, né? Nós estamos com outdoors na cidade, espalhados pelo governo, né? Que saímos da 22ª colocação no ranking para a 8ª colocação no ranking em relação aos outros estados brasileiros. Esse ranking, ele condiz com a realidade? Como que o senhor avalia essa situação? Olha, eu gostaria muito de que os outdoors do governo do estado, ele correspondesse exatamente àquilo que está lá no chão da escola, lá no universo da escola,
com os profissionais da educação, que eles estivessem todos contentes, que tivesse todo mundo com a sensação de que, de fato, né, a educação pública no estado de Mato Grosso mudou para melhor, que os profissionais estão devidamente valorizados, respeitados no desempenho da sua profissão, né, que os pais e mães de alunos e alunas não tivessem, às vezes, que ter que cruzar a cidade, deixar o filho em 2, 3 escolas, porque a que ele tinha no seu bairro fechou, por medidas meramente econômicas impostas aí na política pública aqui no estado de Mato Grosso. Eu gostaria muito que fosse nessa direção. Essa é a primeira questão que eu queria chamar a atenção aqui. Segundo, me preocupa a ideia do ranqueamento, até porque é verdadeiro que quando se nivela muito por baixo, né, uma política pública, qualquer alteração que você tem dá a sensação de que você teve uma significativa melhora, enquanto que na verdade não o é. Mas eu queria falar exatamente para aquele pai... Quando a meta é o chão, a gente não chega nunca no teto, né? Muito bem colocado por você. Mas eu gostaria, inclusive, de desmistificar um pouco mais essa questão desse ranqueamento medido pelo IDEB, né? Primeiro, quero dizer que o próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas já chamou a atenção do governo do estado quando ele buscou criar um indicador estadual aqui para medir a qualidade da educação aqui no estado de Mato Grosso, trazendo uma instituição, né, que é a Fundação Getúlio Vargas, que com cifras milionárias, né, para poder implantar o chamado sistema estruturado aqui na educação de Mato Grosso, onde os estudantes passam a maior parte do tempo mais fazendo prova do que especificamente tendo aí o profissional da educação com a sua autonomia para poder administrar o ensino, porque a corrida ela é desesperada para se chegar a um determinado resultado. E o próprio Tribunal de Contas do Estado, vou até passar aqui para você depois para dar uma observada, né, chamou a atenção do governo do estado que aquela avaliação feita, né, internamente aqui pelo estado, ela precisaria ser revista porque ela não acompanhava o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Portanto, o índice feito aqui pelo estado, pagando cifras milionárias, precisaria de ser revisto. Vou deixar aqui para depois você ter toda a tranquilidade de dar a analisada com relação a isso. Mas voltando especificamente sobre essa questão do IDEB, o que é o IDEB? Certo? Ele é uma avaliação que é feita levando em consideração o conhecimento do aluno nas disciplinas de português e matemática, né, cruzado aí com a taxa de aprovação e repetência do estudante. Qualquer escola que você chega, você vai encontrar a reclamação feita por parte dos profissionais da educação na perspectiva da maquiagem dos resultados educacionais. Até porque a reclamação de muitos profissionais da educação é que o estudante deixa de frequentar a escola, tá certo? E no ano seguinte ele está na série subsequente, porque o Estado encontrou um mecanismo através de recuperação de faltas. Eu não entenderia como é que seria essa lógica da recuperação de faltas, e ao mesmo tempo avaliações que são dadas, né, aí com o objetivo de recolocar esse aluno numa série seguinte. Então, esse movimento do Estado, por si só, ele já altera o resultado do IDEB, porque ele já está mexendo em pelo menos, né, 2 dimensões desse processo de avaliação, sem que com isso esse movimento tenha se traduzido aí na real aprendizagem do estudante, no respeito ao profissional da educação que está indo todos os dias para a escola ministrar a sua disciplina. Portanto, tem algo que precisa, né, de ser repensado aqui dentro do estado de Mato Grosso, porque nesse caminho é muito fácil, inclusive, de se chegar em primeiro lugar. Agora, precisa saber se o caminho que foi percorrido, se ele condiz de fato com a realidade ou se ele é um resultado forçado, um resultado produzido para poder se aparecer bem no ranking em função aí de recebimento de recurso ou para justificar, inclusive, para o próprio Tribunal de Contas ou para o próprio Ministério Público aí, que o Estado melhorou o desempenho educacional dos estudantes, o que justificaria pagar as cifras milionárias que está sendo pago
para essa fundação, que é ela que praticamente está ditando as regras aí no espaço da escola através do sistema estruturado. O senhor diria que é uma educação de Instagram, né? Todo mundo feliz, né? De férias, ou gastando todo o dinheiro que não tem, enfim, né? Menos os profissionais da educação que estão se sentindo, né, pressionados no espaço da escola, pressionados para poder produzir um resultado, sem que com isso o Estado lhe dê as devidas condições para que ele possa produzir, né, de fato, a qualidade tão desejada da educação. Deputado, outro ponto que eu achei interessante na fala do senhor, e realmente é uma discussão que muitas vezes a gente tem na redação, com os amigos, familiares, enfim, é a questão das escolas cívico-militares. Enquanto a gente está gravando aqui, nós estamos na semana do dia 20 de maio, está tendo uma votação em algumas cidades para transformação de 28 escolas em escolas cívico-militares. A sensação que eu tenho é que quando ela transforma em cívico-militar, o dinheiro aparece. Eu não sei se é a sensação ou se é a realidade. Como que o senhor vê essa questão da escola cívico-militar? Primeiro dizer que sou totalmente contra. Eu acho que cada um na sua. Todas as profissões precisam ter, acima de tudo, respeito. Eu creio que nenhum médico aceitaria um outro profissional desempenhando a função de médico. Isso se chama exercício ilegal da profissão, né? Com certeza também quem está na segurança pública, quem eu mando um abraço aos nossos amigos, né, da segurança pública, não gostaria de ter, né, dentro ali do espaço da segurança pública, profissionais que não tivessem habilitação para aquilo. Na escola, infelizmente, parece que tudo pode, né? Todo mundo pode ir, pode fazer o que bem entende. E a escola cívico-militar, ela é colocada aí num contexto, né, para a sociedade, que seria uma escola mais segura, né, que seria a melhor administração escolar. Enfim, essa falácia da questão da segurança, eu costumo dizer que não existe escola violenta, não existirá uma escola violenta numa sociedade segura. O que nós temos é uma sociedade, né, que está violenta, né? É muito crime, é muita intolerância, é muito feminicídio, é muita discussão banal aí pelas redes sociais, que isso tem impacto, né, na vida lá da escola. Então, tentar resolver o problema da qualidade do ensino, mudando a gestão da escola, entendendo que levando a polícia militar para dentro da escola vai resolver o problema da qualidade da educação, eu não acredito exatamente nisso. Mas esse é um assunto que, inclusive, já está com o Supremo Tribunal Federal, isso foi judicializado, né? O próprio governo federal entende que o caminho não é a lógica da escola cívico-militar, e eu gostaria muito que, ao invés da gente estar discutindo se a gente vai militarizar a escola ou não, que a gente estivesse discutindo a possibilidade de transformá-las em escola e educação de tempo integral. Então, sem dizer, colega, sem entrar muito no mérito, mas dizer que é uma escola que o governo busca criar os chamados centros de excelência, né? A lógica do que está posto hoje para uma escola cívico-militar dão conta de que a tal gratificação, né, que quem assume, né, o posto de direção da escola ou ali na estruturação da administração escolar recebe, né, uma gratificação para desempenho para além daquilo que já é o seu salário, e em muitos casos superior ao que ganha um professor. Então você começa a desvirtuar. Ela é uma escola mais cara, ela é uma escola que inclusive tem reserva de vaga para filhos de militares, então ela não é uma escola que eu diria está aberta para todos, né? É uma escola que busca aí o processo de seleção, enfim, e é uma escola que exige um uniforme que é bem superior do ponto de vista de custo. Nem todo mundo às vezes tem condições de adquirir aquele uniforme. Já tivemos muito debate com relação nessa direção. Então eu entendo que nós precisamos de rediscutir, né, de fato o papel, né, da escola, mas não acredito que militarizando a escola nessa perspectiva da disciplinação, nessa perspectiva de enquadramento do estudante, exatamente no momento em que o jovem está aí querendo desenvolver as suas outras potencialidades. Eu não acredito que é nessa perspectiva que a gente vai fazer a transformação
humana. Então eu não acredito em educação cívico-militar, em que pese a propaganda ser muito forte, em que pese, né, muitos pais, né, acham que seria o caminho ter uma escola cívico-militar, porque ele enxerga na outra escola, às vezes, a não qualidade que ele tanto desejava, exatamente pelo fato das ausências de investimento, né, e de um trato que a escola, vou usar aqui, que é a escola conhecida aí pela sociedade, né, a escola que nós todos, né, conhecemos desde quando a gente se tornou estudante. Essa escola precisaria de ter um trato melhor e que deve ter os devidos investimentos do jeito, da forma que o governo acha que vai melhorar um centro através da escola cívico-militar. Com isso eu não quero dizer que não se deva ter escolas militares, mas na minha concepção é para aqueles que têm vocação para seguir carreira militar, e que essas escolas, uma vez existindo, que para aqueles que têm vocação para seguir carreira militar e paga, inclusive, com recursos do Ministério da Defesa ou com as receitas da Secretaria de Segurança Pública aqui no estado de Mato Grosso. Então acho que tem muito debate para poder ser feito em torno desse modelo educacional que, na minha concepção, ele inclusive visa, né, desvirtuar, né, mudar o foco daquilo que seria o trato real que o governo do estado deveria dar para todas as unidades escolares aqui do estado de Mato Grosso. Deputado, a gente já está na prorrogação, mas eu não poderia deixar de perguntar a respeito dos consignados, que o senhor inclusive falou de convocar o secretário para vir aqui explicar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho e depois fizesse as suas considerações finais. Olha, eu cheguei aqui na casa, no dia que eu cheguei na sessão, estava tendo já um debate muito ideológico, muito forte, né? Tanto é que a minha posse foi bem mais tarde em função de toda aquela discussão que tinha aqui na Casa de Leis. E junto com esse debate, né, duas questões, né, que chamavam a atenção. O assunto referente a essa questão da Oi, né, e junto com ele essa situação que me chamou a atenção, que é a questão dos consignados, que pelo que está colocado é algo talvez parecido, né, ou talvez até pior do que está sendo essa CPI, essa questão dos aposentados, né, e pensionistas hoje em nível nacional. Então o que nós temos até então é uma representação feita pelos sindicatos, do qual o que eu tenho base, que é o Sintep, fez em função, né, de um suposto, de uma suposta apropriação indébita aí por um banco, né, por uma instituição financeira chamada Capital Consig, que se coloca aí numa perspectiva de fazer empréstimo aos servidores, né, e acaba que essas parcelas são parcelas infinitas e que nunca se acabam, e que, em tese, o cidadão faz empréstimo aí de 2, 3 mil reais e, no final das contas, essa conta nunca acaba e ele vai pagar aí 3 vezes, 4 vezes, né, mais do que aquilo que ele deveria estar pagando, com juros aí exorbitante para cima do servidor. E aí, na lógica que está colocada, são mais de 12.500 servidores, né, lesados nesse processo, né? A cifra ultrapassa bilhões de reais pelo estudo prévio feito pelo Simpag, e nós queremos, né, aprofundar essa discussão e entendemos que nada mais justo do que o Estado vir a público explicar como que ele que cuida da folha de pagamento, como que ele que faz a credenciamento de uma instituição dessa natureza, por que o Estado não teve o zelo para que o trabalhador não seja mais penalizado. Eu não quero acreditar, né, que essa ausência da recomposição salarial dos servidores, né, que hoje ultrapassa 20%, seja algo pensado aí pelo governo para obrigar os servidores a ter que recorrer a uma instituição financeira para resolver os seus problemas, os seus problemas, e essa instituição tem aí qualquer ligação ou qualquer acordo aí com o governo nessa direção. Então, por isso a gente chama aí o secretário, vamos fazer essa convocação, fazer o requerimento amanhã para que ele possa vir dar aqui as explicações necessárias. E eu aproveito para poder agradecer aqui o espaço aqui na Assembleia Legislativa, na TV Assembleia, e dizer que nós estamos ali à disposição. Grato, deputado.
Eu que agradeço. Bom, se você quiser acompanhar, conhecer um pouquinho mais, né, do deputado Henrique Lopes, você pode entrar lá no Instagram dele, que é @prof.henrique.lopes, professor, né, Henrique Lopes. Tem essa vida dedicada à educação, ao servidor público, tem um trabalho maravilhoso e você pode conhecer também um pouco mais o trabalho da Assembleia. Você sabe, pode entrar lá na Assembleia al.mt.gov.br e seguir os projetos de lei, seguir tudo aquilo que o deputado está propondo. Grato a você que está em casa, né, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos. O que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 9 horas da noite, com reprise ao 12h30 e também às 5 horas da tarde. E no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima.